Você já sentiu um medo tão forte que chegou a te paralisar, deixar você preso sem conseguir fazer nenhum movimento? Sou Marcos Oliveira e hoje nós vamos falar sobre o medo e o que o medo pode causar em nós. Para Spinoza, o medo é uma tristeza inconstante nascida de uma ideia de uma coisa futura ou passada, incerta, que pode causar dano a nós. O medo, portanto, para Spinoza, é essa tristeza nascida de uma ideia de uma coisa futura ou passada e cujo acontecimento duvidamos se vai acontecer ou não. E eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras para um detalhe interessante. O medo, ele sempre está no tempo adiante. Ele sempre é algo do futuro ou do passado. É algo que aconteceu no passado, mas que pode repercutir no presente. Mas este presente aqui é sempre projetado para um depois, para um amanhã, para um mais além no tempo. De modo que esse medo, ele tem um efeito em nós gravíssimo, que faz com que a gente pare de querer pensar em uma solução ou de querer fazer algo diferente porque a gente está sendo tomado pelo medo. Então o medo, ele é paralisante. Você pode ser tomado pelo medo do fracasso e veja, nem aconteceu ainda e você acha que vai fracassar. Você pode ter o medo da rejeição. Você nem se envolveu plenamente com a pessoa ou com as pessoas e já se sente rejeitado. Você pode ter o medo do desconhecido. Veja, é algo que você não conhece ainda e esse desconhecido lhe causa medo. A gente começa a entender que o medo tem uma figura, um desenho, que é um fantasma. É uma imaginação que muitas vezes é uma imaginação exagerada do fato que existe, que pode ser real, mas que a gente superdimensiona. E nesse momento de a gente superdimensionar o medo, a gente fica paralisado. E a gente se dá por vencido, muitas vezes. Na história do personagem Adrian, do livro A Equação do Destino, o Adrian, ele sente medo diante dos mistérios do seu passado, porque ele é tomado por uma série de situações imaginárias de um passado que é dele, que é dos seus antepassados, do seu pai, da sua mãe e do seu avô, especificamente, e esse passado é envolto por mistérios. E isso lhe causa muito medo de enfrentar esse passado. Para uma reflexão aqui, eu queria que nós pensemos aqui num medo recente. Qual o medo que você teve recentemente? Como é que você tratou esse medo? Esse medo, ao nosso ver, ele deve ser encarado como uma maneira de você reconhecer o medo e qual é a causa desse medo, avaliar melhor o medo, reflita sobre a realidade desse medo, se de fato ele existe, e tente agir, mas não de uma maneira absurda, gradual, aos poucos, enfrentando aos poucos esse medo. Hoje vimos como o medo pode nos paralisar e como enfrentá-lo. Curta, compartilhe e comente aqui que a gente vai tratar esse assunto. Amanhã vamos falar sobre admiração. Não perca. Obrigado por assistir e reforço, compartilha esse vídeo, curta, me segue, porque a gente vai tratar sobre esses temas do afeto sempre aqui nesse horário, nesse canal. Me segue. Este canal aqui, nesse canal, tem outros assuntos sobre os afetos que vale a pena você que curtiu agora revisitar os outros vídeos que nós